Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Beck, sou a CEO da Beta House. Estamos aqui na abertura desse espaço fantástico para a gente conversar sobre negócios, sobre esporte, sobre futuro, sobre o mundo. E hoje a gente tem um convidado super especial, que é o Casta, famoso Casta Cripto. Fala, meu querido, tudo bem? Pô, cara, valeu. Boníssima noite, viu? Prazer aí estar compartilhando desse espaço com vocês e abrindo esse quadro aí maneiro pra caramba, viu? Muito obrigado Isso pelo aí, convite. falo da 3X TV, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que eu sou alucinado, eu já fui sócio de uma operação de investimentos, fui assessor de investimentos de um dos maiores especialistas do mercado de cripto, que foi o Fernando Urich. Aliás, começamos a comprar Bitcoin, pela primeira vez que compramos Bitcoin foi lá no nosso escritório, acho que era 2013, 2014. E lenda super interessante para entender o que era aquilo, porque não tinha muita informação na web, só na Deep Web, a gente não queria entrar, depois a gente teve que entrar para conseguir um pouco mais de informação. Mas me conta, Cássio, eu sei que no final das contas tu tem uma jornada super recente com a cripto, mas super intensa ao mesmo tempo, né? Eu não sou tão veterano de cripto assim quanto vocês, não, cara. Tão velho que nem a É, gente. eu sou ainda mais novinho, cara. Eu comecei em 2021. Só que eu sou, de formação, eu sou engenheiro de software, né? Tenho mestrado em sistemas e computação pelo IME, no Rio de Janeiro. E minha tese de mestrado foi em programação paralela e distribuída, né? Então, tipo, eu já sabia tudo de blockchain, eu só não tinha olhado para blockchain ainda. Então, cara, quando eu comecei a estudar foi muito rápido, assim, tipo, peguei o white paper do Bitcoin, li o white paper e falei, nossa, uau, que incrível, né? Satoshi é tão inteligente. Então, assim, cara, quando você tem essa bagagem toda, né? Eu sou professor, pesquisador, muito tempo com software, programando e tal. Acaba que, tipo, pô, um mês de estudo com essa bagagem vale um ano de estudo, né? De quem não tem essa bagagem. Então, eu passei Sem o ano de dúvida. 21, assim, não é à toa, né? Mas eu fiquei um ano estudando, né? Que foi o ano de 21. Cara, aí quando chegou no final de 21, eu vi que eu já sabia praticamente a mesma coisa que eu tava olhando na internet, né? Daí eu falei, olha, acho que agora tá na hora de trabalhar, né? Aí em 22 eu comecei a trabalhar, né? Entrei como analista na Mercurius Research, que é uma casa de research aqui do Brasil. E em 23 abri meu próprio canal e comecei a seguir uma jornada própria, onde eu abordo cripto de uma maneira mais particular, né? Porque eu sei que o pessoal gosta de comprar e vender moeda, né? Ficar rico rápido, né? Fazer 100x em uma semana. Mas a minha pegada não é ficar rico rápido comprando moedinha mágica, né? A minha pegada é Uhum. como que essa tecnologia pode mudar a sociedade, como que ela pode melhorar a vida, né, coletiva das pessoas, melhorar os sistemas, melhorar o governo, melhorar os bancos, melhorar os cartórios. Essa é a minha linha de pesquisa e eu comecei a fazer um canal mais voltado para discutir questões mais profundas, mais filosóficas de cripto. E aí nasceu, né, o Casta Cripto que está aqui falando com você hoje. Legal. Até porque, primeiro que eu acho que é o seguinte, né? Depois que alguma coisa chega num determinado nível de conhecimento público, muito possivelmente a grande onda já passou para ficar rico, né? Quer dizer, o valor de multiplicação e tudo mais da moeda, talvez não seja mais essa grande, né, o maior ativo, né, para olhar. A gente tem que olhar, quem queira multiplicar o capital tem que olhar para outras coisas, não mais para criptomoeda. E outra coisa, né? Pega o meu exemplo. A primeira vez que eu comprei criptomoeda foi Bitcoin a US$ 10. Sabe o que aconteceu Nossa, quando chegou a 15? vendeu. Lógico, É, 50% em pô, 2 dias, cara. e para quem vem do mercado financeiro tradicional, você fala, cara, fiz o trade, né? Fiz o Nossa, velho. trade da vida, um É. ativo que não tinha lastro, um ativo que não estava em lugar nenhum, que a rede ainda podia ser, vamos vender isso aqui, botar 50% no bolso e seguir Tá vai. ótimo. Tá ótimo, né? Então, é isso aí. Mas então vamos entrar um pouquinho mais para esse lado estrutural, vamos dizer assim, e já vou começar a te provocar. Mas antes disso, só explica para o pessoal que está nos assistindo o que é uma criptomoeda, o que é um blockchain, o que é o Bitcoin. Ah, cara, tem várias maneiras de você explicar isso, né? Mas a maneira que eu gosto de explicar para uma pessoa leiga é a seguinte, porque
Quando você pega uma pessoa leiga e você começa, uma blockchain é uma cadeia de blocos distribuídos com transações formadas em consenso de prova de trabalho, o cara fala, e aí? Né? Que isso, cara? O que você tá falando? Que língua é essa, né? Então, quando eu vou falar para uma pessoa leiga, eu falo o seguinte, gente, uma criptomoeda ou Bitcoin, por exemplo, e o pessoal de Bitcoin se revira quando eu falo isso, mas eu falo assim mesmo. O Bitcoin nada mais é do que uma planilha de Excel gigante. É isso, cara. O Bitcoin é um Excel gigante. Só que é um Excel que lá nas colunas e nas linhas ele tem carteiras e saldos. É um grande Excel de carteiras e saldos. Então você tem uma carteira no Bitcoin, você tem uma entrada nessa tabela e do lado lá do seu nomezinho ou do número da sua carteira tem uma quantidade que é um saldo. Só que diferente de um banco, né, que contabiliza teu saldo em reais, em dólar, em alguma coisa, essa planilha gigante de Excel, que é o Bitcoin, ela contabiliza o seu saldo numa moeda que ela mesma inventou e que ela chama de Bitcoin. Né? O nome da moeda que tem o saldo é o mesmo nome do sistema. Isso confunde um pouco as pessoas, né? Porque a gente fala que Bitcoin com B maiúsculo é o sistema, né? E Bitcoin com B minúsculo é o saldo que você tem em unidades de Bitcoin. E você fala, Casta, mas pelo amor de Deus, né, cara? Por que o saldo de uma pessoa numa moeda que foi inventada, numa rede que não existia antes, num Excel gigante, por que uma unidade desse troço vale 400 mil reais? Essa é uma boa pergunta. Tipo, por que a gente dá tanto valor para um número imaginário controlado numa tabela virtual? Né? Aí você tem que entender o seguinte, as características dessa tabela de Excel gigante. Tem algumas características muito loucas. Primeiro, essa tabela de Excel gigante não tem um administrador. Ela é operada por centenas de milhares de computadores ao mesmo tempo, todos eles espalhados nos 5 continentes do mundo. E não existe alguém que é o dono, que tem um botão, que o cara troca uma linha pela outra, que o cara apaga. Na verdade, você tem uma parada, uma planilha de Excel gigante que não tem dono, roda ao mesmo tempo nos 5 continentes 24/7 e por isso ela é indesligável. Não existe um botão para desligar o Bitcoin. Os chineses tentaram. Né? Os chineses falaram o seguinte, expulsamos todos os operadores de Bitcoin. E a rede continua funcionando. E continua funcionando até hoje. Bitcoin tem 99,99% de tempo online. Que é mais do que qualquer banco. É mais que o Itaú, é mais que o Bradesco, é mais que a Caixa, é mais que o Pix, que de vez em quando já sai um pouquinho do ar, aí já saiu algumas vezes. Essa planilha de Excel gigante, ela é irhackeável. Você não consegue hackear ela, porque ela é baseada em pura criptografia. A única maneira de você movimentar dinheiro nessa planilha é se o dono do dinheiro movimentar o dinheiro. Então não adianta ter ordem de confisco. Por exemplo, se o governo falar, confisca ali os bitcoins do Felipe, é impossível. Não é que é impossível porque tem uma tecnologia. É pior, é matematicamente impossível. É um negócio protegido pelas leis da natureza, mano. É pela fábrica fundamental do universo. O que protege o seu dinheiro é uma equação matemática. É indestrutível, irhackeável, né? Inconfiscável, incensurável. Então você fala, cara, olha que louco, né? Eu tenho uma maneira de contabilizar isso. Oh, você tá no mudo, queridão. Ih, acho que teu som sumiu. Agora voltou. Voltou? Voltou. Opa, então tá. Bom, se a cripto não é hackeável, talvez o nosso esquema aqui seja, né? Talvez, mas talvez menos hoje, confiável. A principal maneira da rede deixar de existir é a internet deixar de existir, né? Coisa que é muito improvável, e se a gente tiver a internet deixa de aparecer, meu Deus, né? Todo mundo hoje é baseado na internet, né? Cara, a única maneira de destruir o Bitcoin é destruir a internet. E se você destrói a internet, tem preocupações maiores do que o Bitcoin, né? Tipo, toda a cadeia logística global, né? Todo o sistema de informação mundial, não dá. Mas ainda assim, cara, isso talvez não explique por que essas unidades de Bitcoin têm valor. Né? Tudo bem, essa planilha é incrível e você pode contabilizar números imaginários de uma forma super confiável e super protegida. Por que isso vale alguma coisa? Tem 2 fatores que fazem com que a gente aprecie valor nisso. Primeira, existe um número máximo de unidades de Bitcoin. Então, do mesmo jeito que é uma planilha de Excel gigante, na verdade é um sistema gigante. E esse sistema tem regras.
Regras que estão embutidas em toda a programação dele, espalhadas pelos 5 continentes. E uma das regras é, nós teremos no máximo 21 milhões de bitcoins. Né? Desses 21 milhões, nós já temos mais de 90% em circulação. Tem um pingadinho que ainda vai aparecer no mundo, isso é um outro papo. Mas isso dá uma sensação de escassez, que você não tem, por exemplo, no real ou no dólar, que são moedas ou unidades contábeis que o governo coloca como monopólio, ou seja, o arranjo o governo, o Banco Central fala, o real é o dinheiro do país. Então nós somos obrigados a usar reais. Isso é uma determinação do governo. Aí você fala, pô, mas isso é normal? Isso não é normal, meu irmão. Isso é uma parada muito recente na nossa história. A gente vai lembrar de uma época em que o dinheiro era trigo. O dinheiro era sal, velho. Não era uma coisa que era força de lei do governo que determinava este papel ou essa informação digital é a moeda e eu obrigo vocês a usarem. Por muito tempo, até as moedas foram inclusive lastreadas. O governo não podia imprimir dinheiro à vontade. Desde 1971, que é quando acaba o lastro do dólar para o ouro, a gente entra numa era que tem 50 e poucos anos só, cara. A gente está falando de 50 anos de história. Eu tinha acabado de nascer quando isso aconteceu. A gente entra numa era global onde governos resolvem seus problemas mandando os bancos centrais imprimirem dinheiro. Isso chama-se expansão da base monetária, que uma das consequências, bem didaticamente, porque não é bem assim, mas uma das consequências é a inflação, né? Então a gente vê, cara, Bitcoin não passa por isso. Outra coisa, a confiança que você coloca no Bitcoin é indestrutível. Por que o Bitcoin vale, cara? Porque o Bitcoin é confiável, é por isso. Você não tem como confiar no seu banco central, você não tem como confiar no seu governo, é a triste realidade. Nós não temos como confiar no sistema, porque o sistema é feito pra ferrar com a gente, cara. O sistema enriquece uma elite eternamente, desde que isso só se agrava. Então por que nós vemos valor no Bitcoin? Porque eu sei que o Bitcoin não é manipulável, que um governo não manda no Bitcoin, que ele não vai atender aos interesses de um banco central de um único país, que ele não vai ser usado como uma espécie de armamento econômico para consolidar a hegemonia global de um Estado-nação. É essa a narrativa do Bitcoin e é por isso que ele vale tanto. Porque a gente está questionando, não é se o Bitcoin vale mais que o dólar, é se o Bitcoin faz mais sentido do que o dólar para ser um setup econômico global, cara. É disso que a gente está falando e é por isso que a gente consegue apreciar tanto valor. Tanto que o próprio ouro continua tendo muito valor. Cara, ele é um metal, ele poderia ter vários metais e tal, e por que ele tem... Porque ele também está à prova de tudo isso, né? Então, o ouro não tem lastro em alguma coisa, o Bitcoin não tem lastro em alguma coisa. E além disso, só para trazer uma outra questão que eu acho super bacana, eu sempre gosto de reforçar, não só ele tem uma produção limitada em 21 milhões de unidades, quanto também as casas decimais são limitadas, ou seja, eu não posso quebrar um Bitcoin em 100 partes, porque isso a tornaria também infinito, né? Vai dividindo. Não, tu tem também uma limitação, até o Satoshi, né? Então, a gente tem aí um processo de limitação. Isso tudo gera confiança, né? Neil Ferguson, que é um historiador inglês, né? Ele tem um livro muito bom chamado A Ascensão do Dinheiro, onde ele narra, cara, desde o escambo até os dias de hoje, como que o dinheiro evoluiu, como que o cartão de crédito foi inventado, como que os bancos foram inventados, como que os juros foi inventado, né? Quando que o governo se tornou o monopolista do direito de controlar o dinheiro, como que isso aconteceu na nossa história. E tudo isso se reflete em quê, cara? Em confiança. O real não tem lastro. Quanto que um real vale? No fundo, um real vale o que a gente acredita que ele vale, cara. É assim que funciona. Só que enquanto os governos expandem a base monetária para resolver os seus problemas, eles estão criando dinheiro que não existia antes. Eles estão diluindo todos aqueles que pouparam reais. É um sistema, cara, que prejudica os poupadores e premia os que tomam risco. E os que tomam risco excessivo, inclusive. Então esse sistema, ele é detrimental. Esse sistema, ele é insustentável. A gente não tem como confiar nele. É tudo uma questão de confiança, cara, porque hoje o dinheiro nem é mais cédula, velho. O dinheiro hoje existe nas telas de computadores. Não existem cédulas para representar todos os reais que existem no mundo. Não existem cédulas para representar todos os dólares. Quando a gente fala que o governo imprime dinheiro, não é que ele imprime o papel, filho. Ele clica numa tela e zeros aparecem. Bilhões, trilhões aparecem. Do nada.
Então, como é que você confia num sistema desse? Né? Bitcoin é confiança. Né? E como diria o Neil Ferguson, né? Dinheiro nada mais é do que um ato de fé, cara. Dinheiro é fé, sacou? É um tipo de fé que a gente coloca no sistema. E o Bitcoin, ele alivia você de ter uma fé cega. Ele fala, cara, você pode ter fé no Bitcoin, por quê? Porque tá aqui o código. Olha o código, você consegue ver como funciona. É matematicamente auditável, comprovável, incensurável e hackeável, e isso desperta confiança. É daí que nasce o real valor de uma coisa como o Bitcoin, que ainda vai encontrar o seu lugar no mundo, tá? Não é o lugar que ele encontrou hoje ainda, tá? Isso é uma outra discussão, né? Bem interessante, até porque o Bitcoin ele já serve muito como moeda num formato de transação de dinheiro, porque ele tem uma característica que ele não é só uma moeda, ele é um sistema financeiro em si. Quer dizer, hoje eu tenho real, se eu quiser mandar o meu real para um outro país, ou em dólar e tudo mais, eu preciso de todo um sistema financeiro funcionando, né? No Bitcoin, não. O Bitcoin, Bitcoin com letra minúscula, ele é a própria rede e ele possibilita com que a gente tenha uma transação desse recurso, desse ativo, sem necessidade de uma rede paralela. Aliás, nem funciona com outra rede paralela, a não ser que eu pegasse lá, botasse num pendrive meu Bitcoin e levasse, né, em mãos para outro lugar. Sim. É mais ou menos isso? Ele é muito louco, porque é como se ele, além de ser o dinheiro, ele também é o banco. E é tudo ao mesmo tempo. Exato. O dinheiro já é o banco já tá no dinheiro, a transferência faz parte do dinheiro. Você não tem que, tipo, construir o dinheiro, aí constrói o banco, aí faz a transferência. É tudo já embutido, sacou? É uma coisa, tudo em um, digamos assim. Que é uma característica bem legal, sacou? Uma moeda que se autotransfere, que se autoliquida, né? Que se autocompensa. Isso é do caceta também. Então, essa característica é uma característica que hoje em dia ela já é muito utilizada dentro do fator moeda. Agora, ela não se popularizou o Bitcoin como um meio de pagamento, né? Tem até alguns lugares que dizem aceito Bitcoin e tudo mais, mas assim, é muito mais uma questão de entusiastas, early adopters e tudo mais, do que propriamente algo que as pessoas estão fazendo, a não ser em alguns países muito específicos, em alguns momentos de mercado muito específicos, mas assim, ele ainda não virou, e eu não sei se algum dia vai virar, como o ouro também não é, e mesmo assim não deixou de ser o valor, mas ele acabou não virando um meio de pagamento, né? Certo. Ou ativo mais popular para pagamento. Tipo, o dinheiro do café, o dinheiro do pão, o dinheiro do salário, o dinheiro do imposto, nada disso a gente faz com o Bitcoin, né? E você tem alguns argumentos de que é porque ele não é barato o suficiente, mas eu acho que o porquê disso não acontecer é uma discussão extensa. Só que, no geral, quando a gente fala de Bitcoin como dinheiro, o dinheiro tem 3 características fundamentais. Para você considerar um dinheiro, ele tem que atender 3 requisitos. Ele tem que ser um meio de pagamento, ele tem que ser uma reserva de valor e ele tem que ser uma unidade de conta, né? Desses 3 quesitos, hoje o Bitcoin flerta muito mais com reserva de valor do que com os outros, tá? Por quê? Por exemplo, Bitcoin é volátil pra caramba, certo? Né? Porra, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Você fala, cara, uma reserva de valor como o ouro não é volátil, certo? O ouro como reserva de valor é estável. Só que mesmo assim, se você pegar, por exemplo, o Bitcoin hoje, o Bitcoin bateu a sua máxima histórica em reais. Ontem. Em dólar não, mas em real bateu. Hoje, um Bitcoin vale, ou um centavo de Bitcoin que seja, vale mais reais do que em toda a história da rede, cara. Então, qualquer pessoa, qualquer brasileiro que comprou o Bitcoin com reais, desde que ele nasceu até ontem, todas essas pessoas estão no lucro. Todas. Então, num país, cara... A não ser quem comprou, o preço caiu e ele vendeu apavorado, né? Esse cara realizou um prejuízo. Só que aí isso não é a perspectiva de uma reserva de valor, né? Você não compra uma reserva de valor para fazer trade. Aí você está especulando. Aí você tem que arranjar outra maneira de lidar com a volatilidade do Bitcoin. Mas se a gente fala de Bitcoin como reserva de valor, pega no espaço de 5, de 10 anos. Olha o que aconteceu com a nossa moeda, cara. Olha o preço da gasolina na bomba. Olha o preço da manteiga no mercado. Nós estamos sendo destruídos, cara, pela diluição da nossa própria moeda.
O que a gente fala que é uma inflação de 10% ao ano é uma palhaçada, é muito pior do que isso. E eu sei disso na pele, porque eu fui servidor público por 15 anos. Na minha história como servidor público é a seguinte, cara, eu era da rede federal de ensino, era professor de uma renomada instituição de ensino de elite do Rio de Janeiro, Instituto Federal de Ensino. Eu fiquei 8 anos sem aumento, cara. 8 anos sem aumento. Aí a gente deflagrou uma greve nacional, paralisamos o ensino no Brasil por quase 4 meses para pegar, sabe o quê? Depois de 8 anos? 8% de aumento parcelado em mais 4 anos para o futuro. Enquanto isso, meu plano de saúde, conveniado pela própria instituição, reajustava em 20% e 30% ao ano, cara. Agora como? É impossível. A conta não fecha. Agora, qualquer um que nesse intervalo de tempo, há 5, 10 anos atrás, comprou Bitcoin, essa pessoa não só tem o seu valor corrigido em dólar, porque o Bitcoin é denominado em dólar, como ela também está vendo lucro. Então, nesse sentido, no longuíssimo prazo, se você fala em 5, 10, 15, 20 anos para você proteger o seu capital, historicamente, Bitcoin demonstra desde o seu nascimento que nesse intervalo de tempo ele não só preserva, como ele aumenta o seu valor. Isso é um caso de uso que a gente fala, o ouro digital. Agora, os outros dois, meio de pagamento e unidade de conta. Meio de pagamento não é. A gente não consegue usar Bitcoin para comprar as coisas do dia a dia. Se ele não é meio de pagamento, funcional, amplamente utilizado, ele não é dinheiro. E unidade de conta também não é. Tá? Unidade de conta é o seguinte, é aquela unidade contábil que na sociedade determina o preço das coisas. Então, se eu vou numa loja, o preço da televisão está em real, não está em Bitcoin, certo? Vou comprar um smartphone, o preço está em real. Vou comprar um pão, ele pesa e tarifa em real. Então, quem é a unidade de conta é o real. Né? Se a gente passasse a entrar numa loja e a televisão tivesse com o preço em bitcoins e não em real, aí Bitcoin seria unidade de conta. Então, pode chegar um dia que o Bitcoin atende esses 3 requisitos? Cara, pode, mas não vai ser agora, não vai ser no curto prazo, e as maneiras para que isso aconteça é uma outra discussão também, que essa aí, cara, é pano pra manga, porque entra até no mundo ali da futurologia, né, cara, o que vai acontecer no futuro e tal, mas é um papo legal também. Sem dúvida nenhuma. Aliás, pelo contrário, né? Quanto mais romantizados são esses debates, ou quanto mais amigos com diferentes opiniões a gente tem em volta da mesa, mais quente esse debate fica. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem um viés também que não é propriamente da moeda, mas é da tecnologia, né? Da rede, da tecnologia que se chama blockchain. A gente estava falando sobre a aplicação do real, né, do Bitcoin como uma moeda. O quanto que o blockchain hoje ele já está realmente em funcionamento? O que existe de casos de uso? O que está sendo desenvolvido? A gente viu um hype muito grande e daí parece que esse assunto arrefeceu para outras tecnologias como AI e realidade virtual, aumentada, etc. Como é que está hoje a utilização de blockchain pelas empresas, governos, etc. Legal. Se a gente fala que o Bitcoin é uma planilha de Excel gigante que controla saldos e carteiras em Bitcoin, blockchain é a tecnologia da planilha. Então, do mesmo jeito que eu usei essa tecnologia para fazer a planilha Bitcoin, eu posso fazer outras planilhas com outras finalidades. Quando a gente fala de blockchain, a gente fala da tecnologia subjacente que constrói esse tipo de planilha. E você pode usar para várias coisas, não só para fazer Bitcoin. Você pode usar para fazer outras moedas, como Ethereum, como Solana, que são famosas. Mas você pode, inclusive, usar para coisas que não é moeda. Nós hoje temos, cara, desde 2021, o sistema do e-notariado, que é um cartório digital nacional, onde você pode fazer reconhecimento de firma, verificação de identidade, tudo usando a internet. É meio chato de você configurar, fazer seu reconhecimento de firma, mas depois que você faz, você usa. Todo esse sistema do e-notariado, ele usa blockchain. Todo o nosso controle do sistema de vacinação na época Covid-19, todo o registro, cara, dos cidadãos vacinados pelo SUS foi armazenado num sistema de blockchain. Toda a discussão do nosso Banco Central em criar o Drex, o Real Digital, que é uma moeda nacional tokenizada, usa a tecnologia de blockchain.
Então, essa tecnologia, cara, ela tem aplicações que vão muito além do preço do Bitcoin subir, do preço do Bitcoin descer. Bitcoin tá caindo, cara, mas esses caras continuam aplicando essa tecnologia. Porque ela realmente é muito boa, ela realmente funciona muito bem. Então isso, na verdade, não morreu. Morreu na discussão do folclore popular, né? Do que as pessoas estão ali olhando, olhando meio perdidona. Mas para quem conhece, né, as partes internas e os grandes atores envolvidos, né? Você sabe que esses caras estão investindo pesado, mais do que nunca nessa tecnologia. Só que isso não quer dizer que eles vão comprar Bitcoin. Por exemplo, você faz lá uma blockchain para controlar vacina, para controlar cartório, isso não faz o preço do Bitcoin subir nem descer. Porque você fez uma outra planilha, né? E não tem nada a ver com a planilha do Bitcoin. Mas a aplicação da tecnologia, cara, ela tá só começando, tá? Tem muita coisa para acontecer, muito legal ainda. Esses tempos eu recebi uma pergunta que eu vou até redesenhá-la aqui para o teu exemplo, que é, poxa, quando eu registro alguma coisa na blockchain do Bitcoin, primeiro, aliás, vamos lá, quando eu registro alguma coisa, é na blockchain do Bitcoin ou é em outra blockchain? E se eu registro na blockchain do Bitcoin, isso não fica uma grande bagunça? Me ajuda a responder essa pergunta. Cara, você tem, sim, sei lá, milhares, dezenas de milhares de opções para gravar informações em 1001 blockchains diferentes. Quando você vai gravar uma informação na blockchain, você tem que saber em qual blockchain, né? Então você pode gravar informação na blockchain do Bitcoin? Pode. Pode gravar na blockchain do Ethereum? Pode. Pode gravar numa blockchain que você montou no seu quarto e subiu no seu computador? Pode, né? Você pode fazer uma blockchain num caderno, literalmente fazer as continhas matemáticas e registrar uma informação? Pode, entendeu? A questão é, por que você grava uma informação numa blockchain e qual blockchain você escolhe para gravar? A blockchain do Bitcoin, ela é muito, muito, muito pensada para registro de transações financeiras. Você pode, se você quiser, guardar uma foto 3x4 no Bitcoin? Você pode, cara. Só que é uma trabalheira do caceta e vai ser caro pra caceta. E não faz muito sentido, pra falar a verdade, tá? Agora, tem outras blockchains que são pensadas justamente para isso. Não para fazer transação financeira, mas para fazer armazenamento de dado, para fazer programação. Aí cada blockchain vai ter uma natureza própria. A gente tem hoje diferentes sabores, digamos assim, né, de blockchain. E você vai escolher aquela que melhor se aplica ao tipo de problema que você quer resolver, sacou? Legal. Eu acho que foi num podcast teu que eu assisti. Eu não me lembro se foi você, eu acho que o entrevistador, quer dizer, a pessoa que estaria fazendo o meu papel aqui, dizendo que Bitcoin é tudo aquilo que você não conhece de finanças junto com aquilo que você não conhece de tecnologia. E aí eu achei sensacional essa descrição, porque a quantidade de pessoas que dizem, e aliás, aquele assunto de que quanto mais eu estudo, mais eu acho que eu desconheço, ele é muito profundo dentro do Bitcoin, né? Porque a gente sabe algumas coisas, mas quando a gente vai entrando, é realmente fantástico. E aí existe uma sabedoria muito bacana do criador do Bitcoin, que é o Satoshi Nakamoto. Aliás, se descobriu ou não se descobriu quem é o Satoshi Nakamoto? Conta pra gente. O documentário da HBO, você tá falando, né? Que... Eu não assisti ainda, não. Mas diz que é o canadense. Fraco, velho. Muito fraco. Fraco, o cara que eles apontam tava nem fazendo barba, mané. Na época que o Bitcoin foi desenvolvido, era mó moleque, cara. Faz o menor sentido aquilo, velho. Aquilo ali foi, como o pessoal fala, cash grab, né, cara? Foi só pra fazer barulho só. Não faz o menor sentido, cara, aquele documentário. Mas a gente não sabe quem é o Satoshi. Eu conheço, cara, uns caras muito das antigas de Bitcoin. Mas assim, eu falo assim, pré-2013. Tipo, caras que estavam bem lá no comecinho, sacou? Tipo, entrando nos fóruns e o caceta quase. Ajudaram a desenvolver? Não desenvolveram, mas eles estavam muito por perto no começo, entendeu? Tipo, assim, pouco tempo depois o Satoshi sumiu, os caras estavam circulando lá. Esse grupinho, dizem alguns dos caras desse grupo que eles sabem quem é. Só que ninguém revela porque não querem colocar a vida dele em risco e que o cara tá vivo. Eu não sou tão íntimo desse círculo a ponto deles me falarem qual que é a pedra, né? Mas tem uma galera que acha que realmente sabe, é uma galera bem raiz e que fala que não é esse cara aí do documentário, né? E no geral, né, o que tem-se como consenso é que Satoshi não era uma pessoa. Satoshi era um pequeno grupo de pessoas.
Porque Bitcoin nasce de uma coisa muito mais antiga. Bitcoin nasce em 2008, começa a ser programado em 2007, é divulgado em 2008, começa a rodar em 2009. Mas os caras que programaram o Bitcoin eram membros de um movimento. Eles eram ativistas, cara. Membros do movimento cypherpunk, ou movimento criptoanarquista, que é um grupo de maluco, nerd, revolucionário, cara, que data desde a década de 70. Que os caras já queriam fazer um Bitcoin nos anos 70, só que levou 30 anos pra conseguir fazer. Né? De tentativa e erro, cara. Tentativa e erro. Tentou-se fazer Bitcoin desde o final dos anos 80, que a galera tentava. E quando você fala assim, Satoshi Nakamoto, no mundo dos hackers, né, e no mundo da Deep Web, Satoshi Nakamoto é tipo João da Silva, sacou? John Doe é aquele nome que você usa quando você não quer usar um nome. Então é uma parada comum, né, na era antiga do Cypherpunk, o cara fazer um login Satoshi Nakamoto só pra ser um anônimo, pra ninguém encher o saco dele. Então que Satoshi Nakamoto não é um nome real, a gente sabe. E o mais provável, né, que a galera tem um consenso é que de repente era tipo 2 ou 3 pessoas, sacou? E possivelmente um desses caras já morreu, que era o Hal Finney, né? Que Hal Finney tinha uma doença degenerativa, morava na região da Califórnia, que é onde rastrearam o IP do Satoshi, só que ele começou a definhar por causa da doença degenerativa e morreu em 2011, que foi justamente quando Satoshi se despediu, né, e saiu de cena. Então, possivelmente, se Satoshi era um pequeno grupo de pessoas, Hal Finney fosse uma dessas pessoas, um de 2 ou um de 3, sacou? Tipo, um programador, um cara que pensa, outro que escreve no fórum, alguma coisa assim, sacou? Teve aquele australiano, né, que quis dizer que disse que se autonomeou Satoshi Nakamoto, né, se autoproclamou. Também. Aí o pessoal fala, sabe, isso é a beleza do Bitcoin, cara, isso é incrível, né? Só o dono da moeda consegue mover a moeda. E a gente sabe que Satoshi minerava moedas desde o começo, porque o Satoshi foi o primeiro. Então as primeiras moedas do Bitcoin estão na carteira do Satoshi. Quer provar que é o Satoshi? Cara, transfere aí esse dinheiro para outra carteira. Pode ser para uma carteira sua. Faz uma carteira nova e transfere o dinheiro para você mesmo, para você provar que você é o Satoshi. Aí ele, não, eu não faço por uma questão de princípio, eu não sei o que, blá, 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 blá. Mó caoseiro, velho. Isso é legal, cara. Você tem uma prova irrefutável. Alguém que fala que é o Satoshi, se o cara mover 1 centavo desse dinheiro que surgiu em 2009, esse cara prova. Ou que ele é o Satoshi ou que ele era parte do Satoshi, porque ele tava lá quando ele pegou o dinheiro, né? Que nasceu no começo do Bitcoin. Esse cara falhou miseravelmente, velho. Ele era o Satoshi do Satoshi. Talvez. É uma fração, né? Porque o Satoshi é a menor fração de um Bitcoin, né? É mais ou menos por aí. O Satoshi é o centavinho, né, do Bitcoin. O centavo do real são 2 casas decimais, né? Um Satoshi é um Bitcoin dividido por 1 milhão. Então, tipo, é 0,00000000001 Bitcoin. Isso é um Satoshi. 9 casas decimais? 9 casas decimais, 9 casas decimais. 1 milhão, 3 zeros. Isso aí. E, cara, qual é assim, a grande dica que daria pra galera que quer um pouco mais próximo desses aliados, logicamente, tem que seguir @ Caixa Cripto. E, cara, sua voz falhou. De novo? Agora foi. E agora? Tá ouvindo? Tá bom, tá. Tô ouvindo. Qual é assim, a grande dica que você daria para o pessoal, além de, logicamente, seguir o @ Caixa Cripto nas redes? Qual é a grande dica para a pessoa que, poxa, eu quero me beneficiar disso, eu quero, de alguma forma, viver esse mundo, eu quero entender como ganhar dinheiro, não somente investindo em Bitcoin, mas possivelmente trabalhando com isso? Quer dizer, para que lado eu vou? Show. Cara, essa frase eu falo muito ela também, né? Bitcoin é tudo aquilo que você não sabe sobre dinheiro junto com tudo aquilo que você não sabe sobre computadores. Então, para alguém entender de cripto, você tem que ter uma base. Sem essa base, cara, você pode assistir 50 mil lives de youtuber de criptomoeda. Se você não tiver base, você não vai entender. Não adianta, cara. E essa base que você precisa é dupla: economia e computação. Ok? Se você não souber essas duas coisas, você nunca vai entender cripto direito. Então, minha dica é: tá começando agora? Assiste um documentário no YouTube chamado A Ascensão do Dinheiro. Gratuito, 6 capítulos,
40 minutos cada um. Legendado e dublado. Você bota assim no YouTube, A Ascensão do Dinheiro. Esse é um documentário feito em cima do livro do Neil Ferguson, cara. São 6 capítulos de 40 minutos que vai te explicar tudo aquilo que você não sabe sobre dinheiro. Depois disso, cara, se você olhar pra cripto, você vai olhar com outros olhos e vai, tipo, ser muito mais fácil pra você começar a entender de verdade desse assunto. Dica boa essa, né? E pra fazer aquela pergunta assim, que todo mundo quer saber, quanto vai estar a cripto até ao final do ano? Faço a Quanto menor vai estar o ideia. Bitcoin até o final do ano? Eu não faço a menor ideia, irmão. Menor ideia. Tem gente que acha que sabe, né? Normalmente esse pessoal mais erra do que acerta. Eu já desisti de tentar prever, cara. Eu não trabalho com previsão de preço. E quando acerta por livre e espontânea coincidência, né? Até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia, né, irmão? Então, assim, se você chuta pra todo lado, uma hora teu chute pega. Aí o que você faz? Faz corte de você acertando e divulga que você acertou, né? Eu não faço essas coisas, cara. É que nem o Tino Marcos que ficava atrás do gol, narrando a cada cruzamento, dizendo que ia ser, que o gol vai acontecer agora. Ele gravava 300 vezes até que uma colava e ele ia pro Globo Esporte, né? Exatamente, aí acertou, né? Cara, eu não compro o Bitcoin com... quanto é que ele vai valer daqui a 2 meses? Cara, isso é território caótico. Você pode achar... Eu poderia dizer pra você, olha, Bitcoin tá quase batendo a máxima histórica em dólar, ok? Se o Bitcoin bater a máxima histórica em dólar, existe um alvo projetado pro Bitcoin nesse ciclo, que é um consenso entre a maioria das pessoas, que é ele passar de 75 mil dólares e perseguir a região entre 100 a 120 mil dólares. Muito difícil que isso aconteça até o final do ano, mas nada é impossível. Seria esperado ver isso até o meio, talvez um pouquinho mais pro final do ano que vem, se você for mais conservador. Agora, tudo isso é muito lindo, né, cara? Aí no meio disso, Israel dispara uma chuva de míssil em cima do Hezbollah, o Irã entra na guerra, a China manda exército, acabou, cara. O dinheiro vai tudo cair, né? A gente vive numa era, cara, de instabilidade enorme, super instabilidade. Crise macroeconômica, crise migratória, crise geopolítica, crise cultural, polarização política. Cara, como é que você vai projetar alguma coisa no futuro se a gente não sabe se vai estourar um míssil daqui a uma semana, né? Então, o curto prazo é o domínio do caos, velho, né? Quem se preocupa com curto prazo não é investidor, é trader. É o cara que faz trade. Pô, subiu, vou comprar, vou vender. O trader, ele tem o domínio dele. Eu não sou trader, né? Eu sou um cara que protege meu patrimônio em longo prazo. Então eu tenho Bitcoin pensando em 5 anos. Eu vou começar a rever minha posição de Bitcoin, que hoje eu só compro, né? Mas se Bitcoin bater mais de 100 mil, cara, eu vou começar a vender um pouquinho, né? Fazer um caixa, por exemplo. Agora, isso vai acontecer daqui a 2 meses, daqui a 6, daqui a 8, ou isso não vai acontecer? Eu sinceramente não sei, né? E eu não tento saber, porque quem acha que sabe, muitas vezes, cara, quebra a cara, né? Então você tem que ter outras maneiras de saber lidar com isso se você é um cara que pensa no longo prazo, sacou? Perfeito. Eu gosto de fechar sempre com essa pergunta, justamente para a gente mostrar que não é para pensar em curto prazo, não é para pensar em multiplicação do capital. Acho que é uma tese muito mais evoluída que a gente tem, e tu desse uma resposta fantástica, que é estude, se intere, e eu vou completar aqui a voz para a Casta Cripto. Rafa, alguma mensagem de fechamento para a turma aqui, para a gente fechar esse primeiro episódio dessa live fantástica que a gente começa hoje? Cara, só realmente agradecer demais o convite, desejo muito sucesso para vocês, né, que esse quadro traga muita gente legal, muitos convidados, muito conhecimento e enriqueça bastante aí a comunidade de vocês, viu? Tudo de bom, queridão. Ficou mudo de novo agora no seu tchau, mas tudo bem. Dá um tchauzinho de mímico, né?